Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. No feriado de 12 de outubro, a convite de um amigo ali de serviço, viajamos para uma cidade perto de Pato Branco, que era onde ele tinha nascido. Ele falou que ia adorar, sem contar que ia me apresentar um monte de meninas. Naturalmente que fiquei animado. Demoramos para chegar, até porque pegamos um acidente na estrada. Ficamos um tempão ali parados esperando liberar a rodovia, né? Um percurso que seria de, 6 ou 7 horas, a gente levou mais de 12 horas para fazer. Enfim, somente no dia seguinte, ele me levou para conhecer os pontos badalados do lugar. Conheci alguns dos seus amigos, ele também me apresentou 2 meninas, mas não rolou nada de especial com nenhuma delas. Resolvemos então ir até um clube de dança que havia ali e olha, estava lotado. Pagamos bebidas, ficamos ali, bebericando, conversando, observando, até que de repente deu uma confusão ali mesmo, numa daquelas mesas. Sabe quando você não está esperando aquele clima de festa todo? De repente aquele barulhão, sabe, sei lá, alguma coisa tinha acontecido. 2 caras tinham começado a bater boca e no fim partiram para a briga. Era só cadeira e garrafa no chão. Até os músicos pararam de tocar, para se ter uma ideia da gravidade da discussão. Nisso, os seguranças, se aproximaram e a muito custo conseguiram tirar os brigões para fora do salão. Eu até comentei com meu amigo: nossa, que é isso, rapaz? Você tá louco? Que lugar que você me trouxe? Meia hora que a gente tá aqui já deu briga. Melhor ir embora, você não acha? Capaz, André. É coisa que acontece em qualquer lugar. Relaxa. A noite só tá começando. O lugar tá cheio de gata. Não vai me dizer que você não percebeu. Bom, de fato tinha um monte de mulher. Agora, como que a gente ia saber quem estava acompanhada e quem estava sozinha? Imagine. Fiquei com medo, de me aproximar de uma delas e acabar me encrencando com alguém, até porque eu não conhecia o lugar, muito menos as pessoas. Continuamos ali, pelo menos durante algum tempo, bebendo e conversando. Depois que tiraram os caras que brigaram lá para fora, tudo voltou à normalidade. Os músicos voltaram a tocar, o pessoal começou a dançar de novo. Foi como se nada tivesse acontecido. Estávamos ali no nosso canto, quando de repente passou uma menina assim por nós, no rumo da toalete. O detalhe é que ela passou me encarando. Sabe? Nem disfarçou. E pensa numa mulher bonita. E para me olhar daquele jeito, com certeza tinha ficado interessada, E não devia estar acompanhada. Pelo menos foi o que eu deduzi. Ela foi ao banheiro e na volta passou me olhando do mesmo jeito. Dessa vez eu a cumprimentei assim com um sorriso. E olha que sorriso bonito, viu? Que ela tinha. O Dirceu que estava ali do meu lado, naturalmente que viu tudo, Não na ida, mas quando ela voltou. E brincou comigo. Nossa, não tá fraco, hein, Adriano? A menina só faltou pular em cima de você. Vai lá, tira ela pra dançar. Será que eu vou? Claro que vai, Oh, mas se ela tá acompanhada, você conhece? De vista. Se não me engano, o nome dela é Marli. Vai lá, cara. Arrisca a sorte. Aliás, nesse caso aqui, nem é arriscar, Mulher passou te dando a maior bandeira. Ela estava relativamente perto da gente. E mesmo com um monte de foliões ali, sabe, gente dançando, ficamos nos olhando, nos paquerando assim, de uma maneira até discreta. No fim, incentivado pelo Dirceu,
Acabei criando coragem e me aproximei. Ele estava conversando com duas amigas, antes de perguntar seu nome. Até porque já sabia, né? Pelo menos meu amigo falou que chamava Marli. Mas eu já cheguei conversando e perguntando se ela queria dançar comigo. Ela sorriu e já levantou da cadeira na mesma hora. Olha, para falar bem a verdade, eu nunca soube dançar direito. Mas isso, cá entre nós, era só um detalhe, né? Até que no meio da dança, perguntei seu nome e ela confirmou. Se chamava realmente Marli. E também conhecia o meu amigo, mas não eram assim muito chegados, foi o que ela me falou. Falei que a gente trabalhava junto aqui em Curitiba. E nessa hora ela me olhou assim e disse: sério, você é de Curitiba? Puxa, que bacana. Vai ficar aqui até quando? Falei que no domingo cedo já pegaríamos a estrada. Enfim, dançamos apenas aquela música. Depois eu a convidei para a gente beber alguma coisa, lá no balcão. E já naquele momento, já fomos trocando telefones. Ela chegou a perguntar se eu tinha namorada. Falei que não. E ela disse que também estava sozinha. Bom, foi uma coisa que aconteceu assim, no modo a jato, digamos, né? Porque foi tudo tão rápido. A gente se conheceu, ela me olhou, eu percebi que ela estava afim, me aproximei, trocamos telefones, já ficamos sabendo que nenhum dos dois tinha namorado ou namorada. Bom, pelo menos foi o que eu disse a ela, no meu caso estava sendo sincero, e no caso dela foi o que ela falou para mim, e eu acreditei. Foi inevitável, dali a pouco, a gente se aproximar um pouco mais, até que rolou um beijo. Acabei chamando de seu depois, para ficar ali perto da gente. E ele ficou conversando com uma das amigas da Marli, na verdade com as duas. Pelas tantas eu comentei com ela: escuta, e aquela briga que deu aqui um tempo atrás, você viu? Estranhamente, ela fez uma cara estranha naquela hora. E antes que eu dissesse qualquer coisa, eu vi que alguma coisa esquisita estava rolando. Tanto que eu acrescentei. Sabe quando você fala coisa assim, sem perceber? Dois idiotas sem noção, né? Quase acabaram com o baile. Sempre tem um palhaço, né, pra estragar a festa. Aliás, devem ter levado uma surra lá do segurança. Falei aquilo e ela não desfez aquela cara estranha. E logo eu entenderia o porquê. Pro meu espanto, ela meio sem jeito falou: e o pior é que foi por minha causa que eles brigaram. Olha, na hora que ele me pegou tão de surpresa que eu nem tive certeza de que ela estava falando sério. Cheguei a pensar que ela estivesse brincando. Você está falando sério? Então, um deles é meu ex-namorado, o Carlos. E o Guto é um carinho com quem eu fiquei semana passada. Aí, enfim, né? Você viu a briga. Olha, eu estava inclusive com o braço assim na cintura dela. Mas puxei no mesmo instante. E meio até que me afastei. Foi uma coisa instintiva. Meu Deus, que bola fora que eu dei. Mas era muita falta de sorte a minha. Tinha sido por causa dela que aqueles dois caras tinham se pegado no soco ali no clube. Imagine se um deles entrasse de novo ali e me visse atarracado com ela. Se tinham brigado por ciúme, os dois, imagine então que não podia acontecer comigo, né? Lembra que falei? Mas por que você não me falou nada? Perdeu o medo do perigo? Perigo por quê, Adriano? Eu não tenho mais nada com nenhum deles. Tá, mas isso não bastou porque os dois se pegassem do... Será que não tem perigo mesmo se eles voltarem? Parece que tanto um quanto o outro gostam de você, né? Melhor a gente meio que se afastar. Capaz. Eles já foram até embora. Será que foram mesmo?
E se estiverem ali fora, te esperando, não quero correr risco, né? Me meter com um cara desse, de repente o cara tem uma faca, um revólver. Olha, talvez eu tenha assumido assim uma atitude meio de covarde, digamos assim, mas quem tem, sabe, eu estava temendo pela minha sorte. Porque, sabe, coisa perigosa, você está num lugar que você não conhece. Uns caras que tinham brigado por uma mulher ali, e brigado feio. Fui covarde? Talvez, mas ele não entende nada. Meu amigo, eu o chamei, ele me olhou assim com uma cara meio esquisita. Naturalmente não tinha ouvido, né, o que tinha rolado ali de conversa. Por isso não entendeu nada quando eu quis saber se ele estava a fim de ir embora daquele baile. Quando expliquei depois, em vez de ficar nervoso, apreensivo, ele achou graça. Meu Deus do céu, você está querendo ir embora por causa disso? O cara relaxa. Meu Deus, como que eu ia relaxar? Depois de saber daquele episódio, não tinha como. Eu não ia mais nem conseguir dar um abraço na Marli, um beijo. E mesmo que conseguisse, ia ficar com o olho fechado e o outro aberto. O fato é que mesmo ela sendo uma menina bonita, meio que quebrou o clima. Não que eu seja um cara medroso, mas convenhamos, né? Eu não era da cidade, não conhecia ninguém além do meu amigo. Eu não queria me envolver em confusão de graça, imagine. Só que o meu amigo não queria ir embora. E no fim, acabou me convencendo a ficar pelo menos mais um pouco. No entanto, como eu já disse, não teve mais clima para mim. Ficamos ali, sabe, próximos um do outro, eu e ela. Mas eu meio assim na defensiva, né? Os dois meio com cara de tacho. Até que pelas tantas, nos despedimos e fomos embora. Elas continuaram ali no baile. Acho que não preciso nem dizer que o Dirceu depois me falou um monte. Me chamou de covarde pra cima. Você deixa escapar uma gata como uma Marli de medo, cara. Ah, você é muito covardão mesmo, é? Isso foi numa sexta-feira. No sábado, ali por 4 horas da tarde, eis que o meu celular tocou. E o nome que apareceu ali na tela foi justamente o dela. Antes de ficarmos juntos, lá no baile, logo depois daquela primeira dança, a gente tinha trocado o telefone. Só que depois daquele clima ruim que ficou antes da gente se despedir, eu não imaginei que ela fosse me procurar. Perguntei se estava tudo bem. Ela perguntou se eu tinha ido direto para casa na noite anterior. E ainda acrescentou: sabe que depois que você foi embora, eu logo fui também? A noite meio que perdeu a graça para mim. Fiquei pensando em você, sabia? Aliás, Adriano, eu queria te ver de novo antes de você ir embora. Você falou que amanhã cedo vocês partem no rumo de Curitiba, né? Resumindo, ela queria me encontrar em algum lugar. E para tomar a iniciativa que tomou de me ligar, mesmo depois de tudo que tinha acontecido lá naquele baile, estava querendo mesmo. Não havia dúvida de que estava realmente afim. E eu mesmo sabendo que talvez pudesse não ser uma boa ideia, por conta daqueles dois caras, né? Acabei me convencendo. Fui ao seu encontro, mesmo assim meio desconfiado. Emprestei o carro do Dirceu, ela me passou a localização de onde ela estava, e eu passei lá para apanhá-la. Ela falou que eu podia ir tranquilo, que não corria nenhum risco de topar com nenhum daqueles valentões. E olha, quando eu a vi de novo, achei que tinha valido a pena, porque ela estava tão linda. Saímos assim para dar uma volta. Ela foi me indicando o caminho, já que eu não conhecia nada, até que estacionamos num lugar assim bem deserto.
E ali a gente ficou trocando carinhos. Depois de um beijo, ela falou: sabe que eu adorei conhecer você? E o pior é que nem te conheço direito, de verdade mesmo. Vou sentir tanto a tua falta depois que você for embora. Ah, mas a gente pode se comunicar por celular, né? Ah, eu sei, mas não é a mesma coisa. Olha, se eu ligar, você promete que vai atender? É claro que sim. Imagine se não. Falei aquilo e a beijei de novo. E assim que começou a escurecer, as coisas entre nós dois foram esquentando. Até que no fim, nenhum dos dois conseguiu se controlar e adivinha, acabou acontecendo tudo entre nós. Ficamos juntos até quase 11 horas da noite e nos entregamos um ao outro ali mesmo, dentro do carro. E quem depois não conseguiu dormir fui eu. Porque eu fiquei pensando nessa menina, lembrando de tudo que tinha acontecido. Aquele desconforto dentro daquele carro, mas ao mesmo tempo o coração batendo a 1000. Depois trocamos um monte de mensagens, inclusive na manhã do dia seguinte, antes da gente pegar a estrada. Olha, a imagem dessa menina veio comigo na lembrança. E começamos a nos falar todos os dias, inclusive por chamada de vídeo. E como não tinha outro jeito, fomos assim, namorando, entre aspas, desse jeito. Ela sempre perguntando quando que eu ia voltar, porque já estava morrendo de saudade. Eu também estava com muita saudade, porque realmente aquela tarde, quase noite que passamos dentro do carro do meu amigo, olha, ficou na minha memória. Eu falava que voltar até lá dependia do meu amigo. Até porque eu não conhecia ninguém, né? A não ser ela. Não tinha nem onde ficar. Mas foi aí, quando eu falei que não tinha onde ficar, que ela retrucou. Ué, como que não? Você não me conhece? Se quiser, você pode ficar aqui em casa. O fato é que o tempo foi passando, até que chegou o final do ano. E ela me disse que ia passar a virada do ano na praia. E queria muito que eu também fosse. Pelo menos um dia, só para vê-la. Ficar um pouco com ela. Só que não tinha como. Meu serviço não me permitia, mas não tinha como mesmo. E eu expliquei isso para ela, mas ela não aceitou muito bem a minha explicação. Tanto que, para minha surpresa, mesmo estando na praia, pediu para um primo dela trazê-la aqui em Curitiba para poder ficar um pouco comigo. Imagine o meu espanto quando ela me ligou dizendo que estava aqui. Aqui? Mas como assim? Aqui onde? Ora, aqui onde? Aqui em Curitiba. Vim te ver. Olha, meu corpo todo tremeu. Só de saber que ele estava aqui. Pela primeira vez, porque ela nem conhecia Curitiba. A primeira coisa que eu pensei foi aquilo. Nossa, que menina doida. E como seu primo a deixou aqui e voltou lá pra praia, adivinha? Ela acabou dormindo comigo na minha casa, no meu quarto, na minha cama. E é claro que fizemos amor de novo, né? Dessa vez de uma maneira assim bem mais confortável. No dia seguinte, a levei até a rodoviária para ela comprar passagem de volta. Para lá, pro balneário onde o senhor pessoal estava. Olha, se eu não tivesse de trabalhar, iria com ela, mas não tinha como, repito. Mesmo assim, continuamos nos falando o tempo todo. E olha, dessa vez, confesso que senti ainda mais a sua falta. Mais do que da primeira vez. E pensei que ela estava tão pertinho. Ali, em Pontal. Pensei que ela fosse passar para me ver de novo, quando estivessem indo embora, mas não. Desta vez foram direto, de modo que tive de ficar
só com a lembrança, com seus beijos, o gosto da sua boca na minha. A gente continuou se comunicando por mensagem, direto, né? Do mesmo jeito. Aliás, mais ainda, né? Porque, imagine, nessas alturas, não tinha como esquecer. Até que perto do carnaval, ela entrou em contato comigo e falando: preciso muito que você venha para cá, Adriano. A gente precisa conversar. Fui franco com ela. Puxa vida, Marli, não sei se vai dar, viu? Mas eu não vou ter folga. O chefe não vai me liberar. Ela retrucou: bom, se você não puder vir, eu vou dar um jeito de ir até Curitiba. Mas a gente precisa conversar. Eu tenho uma coisa para te contar e não pode ser por telefone. Bom, quando ela falou assim, sério, preocupada, qual é a primeira coisa que você pensa? Logo veio na minha cabeça que é lógico, né? É lógico. Para ela estar dizendo que precisava conversar seriamente comigo e não podia ser por telefone, só podia ser o que me passou pela cabeça já no primeiro instante. Ela devia estar grávida. Quando passamos a noite juntos aqui na minha casa, a gente não se protegeu, de modo que esse pensamento ficou na minha cabeça. Será que ela engravidou? Só pode. Para ela estar preocupada desse jeito, falar daquele modo. Eu até perguntei para ela, só que ela não quis me contar. Falou que era melhor a gente conversar, um olhando na cara do outro, nos olhos. O fato é que mesmo sem ela confirmar nada pelo telefonema, eu fiquei com a quase certeza de que era isso o que ela queria me contar. Até meu amigo achou que também fosse. E falou assim em tom de brincadeira que eu estava ferrado. Em resumo, ela de fato acabou vindo para Curitiba no carnaval, foi buscá-la na rodoviária e ela de novo ficou hospedada ali em casa. Não foi uma surpresa para mim quando me contou que estava esperando um filho meu. Só podia ser aquilo, né? Agora, essa novidade, se eu disser que não mexeu comigo, estaria mentindo. Porque mexeu. Aliás, mais do que eu poderia imaginar. Ela ainda se desculpou. Adriano, não tive culpa. Aconteceu, né? E foi naquela noite que o meu primo me trouxe aqui para Curitiba, que a gente dormiu junto aqui na tua casa. Até o exame ela me mostrou. Ou seja, não tinha dúvida nenhuma, né? Bom, depois do baque, fiz aquilo que me cabia. Meio tonto ainda, né? Falei que iria me responsabilizar por tudo. Que ela não precisava se preocupar. Eu não ia tirar o corpo fora. Só que ela quis saber de outra coisa. Não, tudo bem. Eu já esperava isso de você, mas... E a gente? Como que a gente fica? Puxa, Marli, sei lá como que a gente fica. Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Adriano, se faça de bobo, né? Como assim? O que significa? A gente vai ter um filho. Eu quero ficar com você. Quero criar esse filho do teu lado. Olha, sinceramente, não estava nos meus planos assumir um relacionamento sério com ninguém. Ainda menos com uma garota que, meu Deus, morava em outra cidade e que, na verdade, eu conhecia tão pouco. Só que ela queria tanto e eu não sei se fiquei me sentindo culpado, mas ela acabou me convencendo. E eu resolvi, talvez fosse, sei lá, melhor fazer uma tentativa, pelo menos isso, né? A ideia no começo foi que ela ia continuar lá na casa dos pais, fazer o pré-natal e depois a gente veria como a situação ficaria.
Ela queria se mudar direto para cá, ficar comigo de vez. Mas eu achei melhor a gente ir devagar, porque, sabe, era tudo tão novo para mim. Não é questão de querer tirar o corpo fora, mas eu fiquei meio assustado. Confesso que fiquei. Não estava preparado. Fiquei assustado e com muito medo. Assumo. Meu Deus, eu gostava dela, mas era um gostar assim, bem incipiente. Um gostar que estava começando. Atração. Qual é o cara que não sente atração por uma menina bonita como ela, cheirosa, e que de repente parece que está gostando de você mais do que você imaginava? Então é claro que eu gostava dela, mas não tinha certeza se era coisa para de repente assumir. Meu Deus, eu ia ser pai. Nem isso estava previsto. E agora, prestes a viver como marido e mulher com uma menina que, repito, conhecia tão pouco. Por isso susto, por isso medo. Acho que qualquer cara no meu lugar reagiria da mesma forma. Não é questão de ser canalha, de não querer assumir. Não é questão de... É que a gente sente medo, se sente inseguro. Depois estive lá, na cidade dela. Conversei com seus pais e me comprometi com ela e com a criança. No fim, ela deu à luz uma menininha linda. A nossa filha. Até que depois de uns meses, eu fui buscar as duas, como tinha prometido, para ficarem comigo aqui. E hoje estamos casados legalmente, inclusive, embora ainda morando aqui na casa dos meus pais. Pelo menos até eu ter condição, de bancar uma casa só pra gente. E quer saber? Se lá no comecinho eu fiquei assustado e com medo, o medo passou. Não tem mais susto. Quer saber? Eu descobri que fiz a melhor coisa da minha vida. Como que eu podia imaginar que a minha vida fosse mudar tanto? Quando aceitei viajar com meu amigo, lá para aquele lugar, para onde eu nunca tinha ido, que eu não conhecia. Jamais pensei que eu fosse lá, naquele lugar, naquela cidade, que eu ia encontrar a tampa da minha panela. A tampa da minha laranja, como dizem alguns. E que ela fosse me dar um presente tão grande, na verdade o melhor de toda a minha vida. Minha filha, minha princesa, a razão maior da nossa felicidade.